Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um super, hiper, mega, ultra episódio do Foguete Sem Ré 131, Ricardinho Sá. Repita comigo, episódio 131. 131, que na numerologia fica 5, que significa nada. Pode chamar a vinheta. Fala, turma, estamos de volta. Mais um super episódio do Foguete Sem Ré. E hoje, senhoras e senhores, antes de mais nada, está oficialmente disponível as inscrições para a Weekend Run Rede Primavera, senhoras e senhores. Ricardinho Sá, repita comigo. Weekend Run, Repita Rede comigo, Primavera. Ricardinho Sá. Nós podemos. We can, my friend. Rede We Primavera. can, my friend. Todo mundo pode correr é democrático, a corrida é democrática. E senhoras e senhores, pasmem, embasbaquem esse queixo pretumberante, assim como o de Ricardinho Sá, devido a essa bela barba, né, Ricardinho? Obrigado pelo elogio. Embasbaquem, existe embasbaquem? Embasbacado, fique embasbacado, impressionado. embasbaque-se. Deixem cair ao chão o queixo de vocês, senhoras e senhores, pois está oficialmente liberada as inscrições para a Weekend Run na corrida do clube. Se você ler esse QR Code que está na vossa tela ou clicar no link que está na descrição deste episódio, você vai ter acesso, vai poder se permitir a oportunidade de viver momentos inesquecíveis com a experiência de altíssimo desempenho, Ricardinho Sá, nos eventos assinados pelo clube, senhoras e senhores. Mais uma vez o clube investindo, patrocinando e acreditando no Foguete Sem Ré, né, Ricardinho? Exatamente. Eu já me encontro ansioso pelo kit. Eu tô louco pra ver Pelo o que kit. tiver? O kit. Eu quero ver o kit, cara. Só quer ver o que tiver. Você fica feliz com o que Não, tiver? cara, eu tô dizendo o kit da corrida, bicho. Então posso já também anunciar um detalhe extremamente importante, né? Esse episódio vai ao ar no dia 5 Eu vou lhe falar agora. 5 de Isso, 5 de agosto, às de 17h30. 2025, às 17h30, graças ao nosso Plaud. É o Plaud, você não ligou, É o não foi? Plaud, não tinha ligado o Plaud. Liga Mas agora. ele vai entender. Liga agora. Episódio 131, senhoras e senhores, do Foguete Sem Ré. Isso. Estamos aqui usando esse dispositivo que tem realmente salvado a Vida. minha vida. Tem. Não é publi, certo? Mas realmente isso aqui é transformador. Só achei muito volumoso, né, no celular. Não é possível. Né, pra digitar, tá, achei. Esse negócio ganhou o prêmio de design. Sério? Ele ganhou um prêmio de Eu devia ter design sido o exatamente, exatamente pela sua É, finura. então, enfim, velho, pela minha Ele é bonito, viu? fisiologia Mas é bonito. da mão, sei lá, meu irmão. É Bom, verdade. turma, Hum. tá falando o quê mesmo? Sobre o... vai falar uma novidade sobre o Weekend Run. Ricardinho Sá, uma novidade incrível. Veja só, estamos gravando esse episódio no dia 31 de julho, senhoras e Sim. senhores, e exatamente hoje nós batemos o martelo, vamos lançar, no dia da gravação deste episódio, vamos lançar que a marca oficial da Weekend Run, a primeira corrida do clube, a única corrida do clube, na verdade, será a Básico. Caramba. Calil? A Básico vai assinar todas as camisas dos nossos atletas. Ó, imagine, Ricardo. Isso sim é diferenciado. Imagine que padrãozão, né, velho? Todo Padrão mundo com aquela clube. camisa, né? Aquela camisa verde acesa, né?
correndo naquele fim de tarde bonito ali do Central Garden, né? Aquele sol se pondo, a largada acontecendo, aquele mar de gente largando e as pessoas celebrando, comemorando, completando suas provas e, obviamente, depois, né? Todo mundo vestido de básico, né? Naquele padrão e depois aquele bom e velho pagode que nossa convidada de hoje gosta tanto. Sua cara de decepção agora foi grande, de saber grande. que ela não Foi gosta. Turma! Nada contra, nada contra. Turma! Vamos lá. Nossa convidada de hoje, ela aprendeu a correr com leveza. Ela aprendeu a correr com alegria, com propósito. E essa transformação toda ao longo da jornada dela fez ela entender que o esporte vai muito, 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 muito além de pódios, resultado, performance, etc, etc, etc. Nossa convidada de hoje começou a desempenhar em alto padrão, começou a performar no esporte muito cedo. Quando ela era criança, ela era chamada de a menina dos 7 esportes, ou a menina dos multiesportes. E com esse tempo, essa paixão dela foi virando profissão. Ela foi triatleta da seleção brasileira e ela representou o Brasil em competições diversas, nos 4 cantos do mundo. Na China, no Canadá, nos Estados Unidos, na Áustria, na Holanda, no México, no Uruguai e por aí vai. E aí, depois de muitos e muitos anos em alto desempenho, em alto rendimento, a vida apresentou um desafio para ela. Lesões e uma lesão na coluna. E esses desafios quase fizeram ela acreditar que nunca mais ela iria conseguir correr. Mas depois de um certo período, de um certo tempo, ela foi descobrindo e foi seguindo uma nova versão de si mesma. A história da nossa convidada de hoje é uma história que, da primeira vez que eu ouvi, já começou a me inspirar sem mergulhar. E aí eu entendi que, nosso propósito aqui no Foguetão, né, Ricardinho? Isso. É nos conectar com essas pessoas multidisciplinares e pessoas transformadoras e que vêm para esse mundo para plantar uma sementinha. É muito difícil a gente encontrar uma pessoa que é um vendaval de transformação. Mas as pessoas que vão plantando sementinhas uma a uma no mundo são aquelas pessoas que são lembradas. E aí quando eu entrei no arroba dela, no perfil do Instagram dela, eu senti aquela energia vibrante, pulsante. E aí eu pensei, é essa cidadã que quase acreditou que iria parar de correr? Primeira interrogação. E aí eu entendi que o grande recado que ela dá é que recomeçar é possível e a corrida é um esporte de muitas e muitas faces. E aí veio a minha grande conexão, que ela não sabe ainda, mas a minha grande conexão com a história dela. É por isso, senhoras e senhores, gostaria de salva de palmas para a dona Bárbara Juliana, minha querida amiga Baju! Constrangida pela sua... É pra ficar mesmo, eu sou bom nisso. É isso, ele é bom. Isso é verdade. Constrangidíssima. Eu sou bom nisso. As minhas mãos estão suadas de ouvir essa história aí. Sou eu mesmo. Você é excelente em constranger, não é bom não. Olha isso. Uhul, Você vê que ele não para, hein? Seja bem-vinda, minha irmã. Muito obrigada. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te conecte. Amém. Continue com essa energia, com essa vibração que emana. Você é o tipo de pessoa que quando chega no lugar, né, Ricardinho? Como é aquele barulhinho da luz que vem por trás? Seja bem-vinda, Baju. E eu quero começar esse papo fazendo uma pergunta linda, genuína e profunda. Ok. Quem é Dona Bárbara Juliana sem dizer o que ela faz?
Filha de Deus, de José L. dos Santos e Maria Consuelo dos Santos. Filha. É Bárbara, filha. E a partir dessa construção, ela faz o que faz e por que faz. E o que é que você faz, dona Bárbara? O que eu faço? Na vida ou profissionalmente? O que você quiser. O que eu continuamente... Aperta aqui O que eu continuamente busco fazer é... Deixa eu ver como eu consigo traduzir isso. Mas o que continuamente, independente da área que eu tô atuando, porque já são muitas coisas na mente e muitos projetos, mas independente do que eu faça, é de fato transmitir quem eu sou. E isso inclui as mudanças e fases da vida. Você vai mudando e vai agregando conhecimento e vai fazendo aquilo com caráter, com verdade, de acordo com os princípios que eu carrego, com honestidade, com saber reconhecer erros, e é o que eu faço na vida. É, de fato, buscar ajudar pessoas na vida, no que elas fazem mesmo. Com o máximo, você disse que não existia, mas antes da gente chegar aqui, o máximo de empatia possível. E eu concordo no que se diz, é impossível aí você chegar na compreensão máxima. A gente não é Do Deus outro. para isso do outro, mas eu acho que quanto mais próximo você tá de você, da sua pessoa e da profundidade da dor que você carrega, porque eu acredito que cada um carrega as suas dores, você consegue sim enxergar pro outro. E quanto mais desconectado você tá de você, consequentemente o outro também não importa. Então a vida real, ela ensina muito, e o que eu faço é trazer o máximo dela, da verdade e da conexão com as pessoas que estão à minha volta. Seja em larga escala ou em pequena escala. Principalmente a pequena escala. Por que principalmente a pequena escala? Por que principalmente a pequena escala? Porque é aí onde a gente consegue chegar em profundidade. Em larga escala a gente consegue ser profundo com muita gente, com muitas pessoas. Em pequena escala, eu vou trazer isso para relacionamentos de maneira geral. Eu não sou casada ainda, mas moro com minha mãe. Voltei a morar com ela, morei sozinha há muitos anos, voltei a morar com ela. E ali é onde ela sabe os meus piores defeitos e as minhas maiores qualidades. Porque em pequena escala, é próximo. Você não esconde muita coisa. E é nesse lugar que a gente é mais aperfeiçoado. Em larga escala, a gente consegue pulverizar. Pulveriza a sua ideia, mas é o que eu quero mostrar, não de fato quem eu sou na íntegra. Então, as pequenas escalas, as coisas menores, mais minuciosas, são aquelas que a gente consegue chegar em mais profundidade de transformação mesmo, seja pessoal, seja para com outro. Por isso que eu gosto muito em alguns setores, óbvio, na pequena escala. Lógico, quando a gente olha no sentido de capital, larga escala, ela é importante, sim, para sustentar as coisas, mas a base da vida, normalmente, eu acredito muito, que ela é nesse olhar mais minucioso para as coisas. E como é que você conecta o esporte com isso? Com isso, o esporte, ele é uma ferramenta grande de transformação. Isso a gente vai desde questões físicas, biológicas, de descargas hormonais, para ensinamentos básicos, que eu acredito que todo mundo deveria, ou se permitir presenciar, mudaria a vida. Tolerância à frustração, nem todo dia você tá bem, desde criança até adulto. Superação, coisas que é muito, como é que eu posso dizer, é muito complicado, eu não consigo hoje, nesse momento, expressar com profundidade, mas ele é uma ferramenta que ensina muito sobre a vida. E seja o esporte competitivo ou não competitivo, ele tem as suas lições por si só. Então, não tenho como separar. É muito difícil, porque eu já nasci no esporte. Então, para separar a Bárbara do esporte é muito... Basicamente isso. 3 anos de idade, menos de 3 anos, eu estava dentro da piscina. Então, é muito difícil separar uma coisa da outra. E por viver isso durante quase 26 anos, que é a minha idade hoje, eu consigo ver o poder transformador que tem o esporte. E é por isso que o esporte. Você começou no esporte com 3 anos? É um pouquinho antes de 3. Comecei nadando. Minha mãe colocou na natação por um trauma dela.
Ela já quase se afoga, então ela disse: minhas filhas precisam se cuidar. E Precisa eu preciso saber ter nadar. segurança, eu preciso ter segurança com elas na piscina. E parece isso é engraçado, porque veio aqui em minha mente agora. E nada a ver, né, com nada, mas uma dor dela gera algo que muda a minha vida e a vida da minha irmã. Então, acredito que essa é a essência da vida, né? A gente passa por coisas para que possa ajudar outras pessoas, por mais que a gente não entenda no momento. E aí você começou com 2 anos, com 3 anos, enfim, começou nadando. Comecei nadando na E escola. como é esse lance de a menina dos 7 esportes? O que é isso, assim? A verdade é que eu acho que eu era extremamente imperativa e minha mãe queria me ocupar na escola, porque não me aguentava. Brincadeiras à parte, eu era muito. Não, tudo é brincadeira. Deve ter um fundo de verdade nisso aí, porque eu era muito agitada. Mas. Você parou de ser agitado? Não. Eu acho que eu só aprendi a canalizar isso. Entendi. Eu sou uma pessoa paradoxal, eu sou muito agitada, falo muito, mas eu gosto em público. Não tenho dificuldade de falar, enfim, de brincar, mas ao mesmo tempo eu gosto e amo os meus momentos sozinha, que são a maioria do tempo. É mesmo como se estivesse dentro de um lugar onde eu alinho minha mente e meus pensamentos. E tem outro lugar que eu consigo lidar com o oposto de mim. Eu não sei te dizer, é muito louco me compreender, mas eu sou essa pessoa Muito que ama ficar só, amo períodos de silêncio. O meu melhor lugar é dentro da livraria, lendo meu livro e viajando em horas e horas nos livros. E esse é o meu melhor lugar, apesar de eu amar o esporte. E hoje vou nadar em águas abertas, então eu amo nadar tipo 5, 6, 7, 8 quilômetros em águas abertas, porque é o meu lugar sozinha, comigo. O esporte de endurance, ele como é que eu posso dizer? Me fascina muito por conta disso. E essa sou eu, né? E aí, por que? Vamos lá, você era danada, sua mãe queria te acalmar, colocou você em todos os esportes da escola. Ok. E que história é essa que você começou a ganhar medalha e pódio, Isso sempre foi muito, como é que eu posso dizer? Natural. Isso nunca foi uma coisa nem imposta pelos meus pais, porque hoje em dia a gente vê muito, né, a questão de os pais frustrados e querer que os filhos sejam os melhores e aquela Projetar pressão nos toda. filhos algo que ele não conseguiu ser. Exato, e enfim, isso aí é pauta para outra conversa, porque eu gosto muito desse assunto. Nunca foi, minha mãe sempre foi muito tranquila em relação a isso, mas foi algo muito natural. Então, pra você ter noção, minha irmã, hoje ela corre mais do que eu, inclusive, em nível de performance. Mas a gente entrou na natação junto. Eu tinha 2 e pouco, ela tinha 4 anos e pouco. E ela só ia pra conversar lá. E a professora dizia que ela não queria nada com nada, ela não queria mesmo. Poucos meses depois ela saiu. E eu continuei. Naquilo que eu continuei, isso eu lembro porque a professora conta ao longo da minha vida. Eu passei anos com ela, né? E eu fui, daqui a pouco essa menina dá pra competir. E aí, a menos a idade, assim, que era, sei lá, a idade mínima. Antes da idade mínima, eles fizeram um torneio lá na escola mesmo pra eu poder competir, porque oficialmente eu não poderia ainda por causa da idade. E fui, nossa, e essa menina, não sei o quê. Pronto, eu fui indo assim, dessa forma muito natural. Então, eu não sei dizer onde isso começou, onde termina, onde vai terminar, onde terminou. Eu não faço a mínima ideia de começo e fim, meio que uma linha do tempo, um círculo assim, que você não tem noção de onde começou e onde vai terminar e de que forma vai terminar. Mas foi assim. E aí, eu Você acho que lembra quando você começou a entrar no triatlo? lembra. E eu lembro porque foi uma decisão mais consciente e minha, né? Não foi assim, minha mãe colocou, etc, etc. Mas você tem noção, natação, karatê, xadrez, olha aí, né? Esporte coletivo, futsal, handebol. Handebol não era muito boa, não, mas o professor me colocava lá também. Basquete também não. Mas eu ia porque eu era forte e corria, então ajudava no escolar. Vôlei eu gostava bastante. Então, assim, eu só ia, os professores convidavam porque precisavam, principalmente nas competições, porque no treino não tinha como, que eu treinava mais certo mesmo, era natação, então era o meu foco, e natação é água. Esporte coletivo para você se machucar é assim. Eram coisas que a gente precisava ter cuidados especiais, e as coisas foram indo. Daqui a pouco eu estava inscrita nos Jogos Escolares da TV Sergipe, em, sei lá, 7, 8 esportes, e fui medalha em todos. E aí começou até a...
Tem lá, a televisão tem uma matéria, inclusive, depois eu posso mandar o link, é engraçado, era pequenininha, meu Deus do céu. Mas ainda bem que a gente cresce. E aí tem matéria, menino sete esporte, xadrez, tênis de mesa, não sei o que lá, e fui indo. Então, eu sempre gostei muito do esporte e eu posso dizer que facilidade em aprender novas coisas quando se traz como questão de coordenação motora, isso era a minha mente que pensava isso, mas depois na escola também nunca tive muita dificuldade. Então, tudo que chegava, eu dava conta. E isso tem seus prós e seus contras, né? Socialmente falando, isso não é muito aceitável. E eu era mais fechada, então eu era menina boçal, que se acha, enfim. Mas eu sempre... Engraçado, hoje eu sou tagarela, mas naquela época eu sempre fui muito na minha. Esse estereótipo atrapalhou o seu desenvolvimento? Total! Porque você enquanto indivíduo, a gente vai tentando se encaixar em lugares, né? E eu nunca me encaixei em muitos deles. Então, hoje eu entendo quem... Estou entendendo, né? Quem eu sou e a forma que eu funciono, que eu não preciso descer no nível de ninguém ou subir no nível de ninguém ainda, enquanto eu não me encontrar nisso tudo. Então, é a questão de agradar o outro, essa é a realidade. Então, quando você entende que você não precisa agradar o outro, você consegue ser você. E a partir disso, suas habilidades elas são desenvolvidas e potencializadas. É esse processo que eu estou vivendo hoje, inclusive. Depois de muitos anos. E é isso. Mas com certeza atrapalha. Imagine isso em escola. Então, eu era premiada como uma das melhores alunas da escola. E você acaba sendo, mesmo sem querer, porque eu não gostava disso, o objeto de comparação. De ela treina. Era assim mesmo. Treina, vocês não têm desculpa. Tipo, eu acabava usando a minha forma de ser como um comparativo para outras pessoas que talvez até tivessem outras dificuldades e não tinha porquê disso na minha mente, e eu odiava isso, mas eu acabava sendo muito alvo disso, eu nunca gostei. Então, por não gostar desse lugar de destaque, talvez eu fui me escondendo em outros lugares e não abria mão daquilo. A única coisa que eu não abri mão das poucas coisas foi o esporte, porque eu gostava muito daquilo. Mas várias outras, em sentido de ciclo social, em relacionamento, eu fui me moldando muito e acabei me perdendo. Essa é a realidade. Fui me moldando às questões e às situações e você acaba se perdendo no meio disso tudo. É para me reencontrar agora, isso é um processo de 5 anos para cá, né? Já adulta, já consegui enxergar que muito tem a ver com o outro, não com você, enfim. Entra nessa linha mais de terapia. E aí E como foi esse lance de virar triatleta da seleção brasileira? Mais uma vez, um processo muito natural. Eu já tava assim... Pode rasgar aqui? Eu tinha uns 12 anos. Eu tava de saco 12? cheio. É. Eu tava de saco cheio. Não, 12 eu entrei no triatlon. Ah, certo. Profissional, mas foi já pouco tempo depois que eu já entrei em projeto de alto rendimento para as Olimpíadas de Tóquio 2020 não era muito alvo, mas Paris 2024 já era uma linha, né? Que a gente poderia entrar. Então, foi com 14 para 15 anos que eu fui a minha primeira vez para Portugal. Quando eu voltei, eu acho que com 16 anos, mais ou menos, eu fui morar lá em Portugal no projeto de alto rendimento. Então, foi tudo muito rápido. O que é um projeto de alto rendimento? Era um projeto que a Confederação Brasileira tinha de desenvolver atletas de base para o alto rendimento, para a Olimpíada, para o ciclo olímpico. Então, eles fizeram um projeto de detecção de talentos no Brasil e jogaram lá no alto rendimento, jogaram entre aspas, né? Fica meio assim, jogaram. Sim. E colocaram lá que já existia um projeto com atletas olímpicos lá. Então, eles trouxeram a base junto com os atletas que já estavam desenvolvidos para que isso pudesse potencializar, né? Isso foi lá em Rio Maior. Dá uns 70 quilômetros de Lisboa, mais ou menos. Tem um centro de alto rendimento lá. Bem bacana. Você foi morar lá quantos anos? Eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Acho que isso. Eu fiquei uns 2 anos não consecutivos, porque a gente ia, voltava, e eu tinha escola também, né? Então, ia, passava não sei quantos meses, voltava. Eu conversei com a coordenação. E no meu último ano, eu já passei mais lá, assim. Eu passei de novembro e voltei aqui para Aracaju em setembro. Mais ou menos isso. Então foi meu 3º ano, imagine. No ano que é o maior ano para todo mundo. E eu fiz o ano em que conversei com a escola, com a coordenação. Basicamente eu ajudei vocês a vida inteira. Nem eu queria, às vezes, estar em todas as competições muito cansado, mas eu ia para poder ajudar a escola. Agora eu preciso de ajuda. Me ajuda aqui. E eles se reuniram, vocês não noção. Reuniram os coordenadores, né. E aí, resumindo, mandavam uma apostila para mim e eu meio que um ensino EAD, né? Porque nem se falava muito sobre isso.
E mandava apostila, eu estudava quando conseguia, óbvio. Uma rotina de de atleta de alto rendimento, come, dorme, descansa, etc, etc. Mas estudava assim, às vezes tínhamos atletas dormindo lá, descansando, eu ia estudar. Poucas vezes, mas isso existia. E quando eu voltei, eu fiz o ano todo em um mês, eu acho. Um mês e uns 40 dias. Eram 70, 80 questões todos os dias que eu fazia. E a galera muito barreada comigo mais uma vez. Como? Tá colando? Como você consegue? A gente o ano inteiro aqui tá de recuperação em 11 de 12 matérias. E eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu fiquei de recuperação. Eu fiquei de recuperação em uma matéria, eu acho. Duas matérias assim no máximo. E eu tinha que passar, porque no outro dia eu viajava. Tinha recuperação hoje, amanhã eu viajava. Aí deu certo, graças a Deus. Aprovei. Fiz o Enem. Eu fiz o Enem, não era nem objetivo assim, mas tinha que fazer o Enem. Eu era atleta de alto rendimento, mas tinha que fazer o Enem ali, questão dos meus pais, da família. Fiz o Enem, aí passei mesmo na Federal, não lembro exatamente a pontuação, mas eu lembro que passei lá na Federal, passava em alguns cursos, assim, menos, acho que medicina e civil, que na época Sim. era tipo, as profissões auges, né? Não sei como é que tá agora, confesso. Mas passei, aí quis fazer educação física mesmo na época. Entrei na UFES, com 2 meses depois larguei lá, nem sei como é que ficou, porque recebi uma proposta de morar em Santa Catarina, eu acho. O projeto de alto rendimento tinha caído. Tinha acabado, caído não, desculpa. Tinha acabado lá. Aí foi isso. Aí minha vida foi essa loucura aí, e aí vai pra um Você lugar, foi volta morar pra no outro. Sul. Morar no Sul, morei em Santa Catarina. Morei alguns Com meses lá. 16 anos, 17 anos. Não, já tinha anos depois, assim, já era um pouquinho mais. Isso desempenhando. Só que nessa Triatlo e época tal. aí eu já tava mais cansada, eu acho, disso tudo. Eu já tava com uns 18 anos, uns 19, quando eu fui morar no Sul, né? Depois do tempo, que tava na época, tava em greve na UFES, então teve todo um processo aí no meio. Antes disso, eu rodei o mundo inteiro, assim. Cheguei a alguns resultados significativos. Não tanto como eu tinha potencial. O meu problema maior, hoje eu consigo identificar, é que ele sempre foi mais emocional. Talvez por todas essas questões de vida, assim, e tem outros bastidores da minha vida, que talvez em outro momento a gente possa conversar sobre isso, mais pesados, em questão de infância, etc, etc. Mas eu tive alguns resultados expressivos no meio, né, desse tempo. Eu fui campeã sul-americana de triatlo júnior. Eu ganhei alguns brasileiros, enfim, fiquei entre as 30 do mundo no Campeonato Mundial Júnior. Fiz alguns resultados significativos, mas eles sempre eram um pouco abaixo do que eu poderia ser, na perspectiva de todos ali. O porquê eu sempre me machuquei muito também. Tem todo umas interrogações aí na mente de muita gente a respeito disso, mas no fundo eu sabia o que era a dor que eu carregava dentro era muito maior, então tinha uma hora que o corpo começou, por questões de bastidor de vida mesmo, então teve uma hora que o corpo já não aguenta mais e foi aí que eu fui caindo no desempenho, caindo, talvez meu físico iria, mas a minha mente já não dava muito assim. E foi. Mas ainda tentei. É muito. Assim. É muito raro eu parar alguma coisa se eu não tenha tentado exaustivamente. E ter a certeza que naquele momento não dava. E às vezes a minha decisão ela ainda é muito precipitada. E achar que não consigo mais algumas coisas. E foi isso. Limitação minha, hoje eu posso te dizer assim, na época do alto rendimento sempre foi muita questão emocional mesmo, de como lidar com as coisas, mas mais do que isso, em como perceber quem eu de fato era e o potencial que eu tinha pra fazer aquilo que eu tava fazendo, por ouvir pessoas que não deveria muitas vezes. E é isso. Não, mas você tá com 18 anos ainda na história. Ok. Me faça perguntas. Me faça perguntas que a gente chega lá. Quando eu parei, quer saber? Não, aí você foi, cai em desempenho. Mas ainda fui para alguns brasileiros, fiz algumas coisas, morei em Santa Catarina, depois morei em Salvador, depois voltei para Aracaju, depois fui para Salvador de novo, aí já vai uns 2, 3 anos. Quando eu voltei, fui sargento de aeronáutico. Hã? Fui terceiro sargento de aeronáutico pelo esporte de alto rendimento. Se você perceber, a maioria dos atletas de alto rendimento do Brasil, eles são militares também. É uma parceria do Ministério da Defesa com o Ministério do Esporte.
E os atletas, eles só se tornam atletas das Forças Armadas. E são formados militares, sargentos temporários, né? Podem ficar até 8 anos, enfim. Todo um processo aí. Eu fui sargento no meio disso tudo. Os melhores atletas do Brasil, eles concorrem, né? Ampla concorrência pro Brasil inteiro. Mas são selecionados para ir para lá e a gente se torna militar. Fui 01 ainda da turma. Olha, ganhei uma medalhinha no processo lá de formação, né? Formação de sargento, formação militar. Foi bem bacana a experiência que mudou mesmo minha vida, assim, porque eu comecei a enxergar, comecei a perceber a minha força dentro. Aquela experiência para mim foi bem intensa, porque é bem intenso, falando do processo de formação lá como militar, mas me ajudou a enxergar algumas coisas, mas meu corpo já não ia muito. Então eu passei 1 ano e meio, mais ou menos, na força, 2 anos. Foi quando eu parei já o esporte, já decidi parar. Isso já foi agora em 2020. Agora, né? Já tem 5 anos isso. Um pouquinho antes da pandemia, em janeiro de 2020, foi quando eu decidi que não dava mais pra mim. Eu tava tendo muita crise lombar e ficar sem andar mesmo. E foi quando eu fui percebendo o que eu poderia ou não fazer, o que valia a pena e o que não valia a pena para aquele momento. Então, lembro de pensar claramente o que adianta eu chegar, ainda que eu chegue no objetivo que eu coloquei para minha vida, de ir para a Olimpíada, de ser um destaque, talvez, a nível mundial, e pouco tempo depois estar sem andar e minha mente não aguenta mais e fisicamente eu não consegui de fato dar um passo. O que vale a pena, até onde vale a pena, a gente começa a se questionar várias coisas. E foi quando eu fui decidindo parar. E aí vem toda uma frustração de vida, né? Porque a minha vida inteira foi isso aí. Frustração de vida não só pra mim, que eu consegui lidar até bem, porque era uma decisão minha, mas os meus pais, os meus familiares, foi assim, tipo, nadou e morreu na praia, então eu tive que lidar com toda essa questão. Foi nessa época que um pouquinho antes, eu tive um processo de conversão na igreja, tive um despertar de fato, uma mudança na minha vida, na forma de enxergar o mundo, e tive um processo lá de conversão na igreja, e acabou que minha família associou uma coisa a outra, e como se eu tivesse largado... A igreja fosse culpada. A igreja e instituição mesmo. E foi uma decisão que isso partiu de mim, mas eu acredito muito em tudo que aconteceu como um propósito muito maior, porque quem me ajudou, posso falar assim, a minha vida, né, tem muita gente que pode ouvir isso e não acreditar, mas quem me ajudou a reconhecer o tamanho da dor que eu carregava foi o próprio Deus. Foi toda essa busca, essa entrega, a busca por entender quem eu sou e enxergar a realidade dele. Antes eu conhecia um Deus de longe, né, lá no céu, e eu realmente me emociono porque foi uma época muito sensível na minha vida e experiências muito... Pode botar pra fora, viu, minha irmã? Não, sério, experiências muito profundas que eu tive nessa época e que me sustenta até hoje é ele, né, muito obrigada. Quem me sustenta hoje em todas as minhas áreas, minha vida, a forma que eu penso, deixo de pensar, é de fato ele. Eu não vou nem dizer a minha fé, porque se eu falo que é minha fé, é como se eu estivesse depositando a minha fé na minha fé, entende? A fé na fé, e não no Deus da fé. Você percebe a diferença? Uhum. Então, não é sobre a minha fé, a minha capacidade, porque nem acreditar eu acreditava muitas vezes. Eu vou ser muito sincera. Para dizer, e tentei expressar aqui isso em alguns momentos. Nem acreditar, eu acreditava. Então, como é que eu vou dizer que isso é minha fé? Se isso não é Deus ou o próprio Deus, quem é? Quem fez? Essa é a minha pergunta. Porque não foi um homem, não foi o pastor, não foi minha mãe. Pelo contrário, a revolta da minha família foi gigante nessa época. E quem me sustentou? Quem me trouxe até aqui? Quem me fez ressignificar isso tudo? Quem me fez me alegrar no meio do caos? Quem me fez entender? Não tem como, não tem como. Quem tá na minha vida, ao redor da minha vida, e perceber isso, não tem como. Sabe que não existe a mínima possibilidade de ser um livro, de ser uma pessoa. Não tem como. Não tem como mesmo. E é isso. E cheguei até aqui. E tô ressignificando constantemente, enxergando as minhas fraquezas, minhas vulnerabilidades. E cada vez mais é difícil, né? De a gente se entender que pausas pontuais ou, entre aspas, fracassos, porque a gente fica preso às vezes no que a gente acha que é fracasso. Na verdade, pra mim hoje foi
eu não consigo enxergar como fracasso, porque se tudo isso não tivesse acontecido na minha história, ou tudo isso, eu falo isso até o isso que eu não contei aqui, eu não era quem eu sou hoje, a minha empresa e as empresas que chegarão, e as pessoas que são alcançadas através delas, os clientes em potenciais, eles não seriam alcançados se não fosse toda essa história que dizem que é fracasso. Então, como eu posso dizer que isso é fracasso? Se isso me transformou, me transforma. Como eu posso dizer que uma história, seja de sucesso humano ou de insucesso, é ruim? Como é que eu posso dizer que é ruim? Ou eu pego isso. Não é nem a questão de pegar isso, porque tudo que aconteceu na minha vida, na sua vida, tudo que aconteceu de maneira geral, isso transforma a gente. E é a gente saber pegar isso para canalizar para algo que mude de fato outras pessoas, outras formas de ver o mundo, enfim, etc. Então, eu consegui enxergar isso em algum momento nesses anos, que sair dessa visão de fracassei, de parar de ouvir todo mundo, de investir em você e deu ruim, muito dinheiro, você tem tanto potencial, tem tanto talento. De fato, eu reconheço isso hoje, na época nem tanto. Como você pode chegar onde? Como? Cara, eu não sei responder essas perguntas e eu não vou responder. Eu não tenho obrigação de responder, eu só cansei de tentar explicar para as pessoas coisas que nem eu tenho explicação, até hoje. Então, como eu vou explicar algo que não tem explicação? Então, eu só caminho. Eu caminho, ressignifico, caminho, recomeço, caminho, recomeço. Quantas vezes necessário foi, eu só cansei de dizer assim, das pessoas chegarem e falar para mim, tudo que você começa, você não termina. Opa, tipo assim, não é isso. Mas eu não preciso explicar para você, eu preciso continuar caminhando. Porque talvez eu chegue onde ninguém chegou justamente por conta disso. Porque é continuar caminhando, é parar de ouvir aquilo que não importa e seguir com o que realmente importa e com aquilo que você acredita. Então é isso que eu tenho feito e continuarei fazendo com a ajuda de muitas pessoas. A gente falou alguns nomes aqui, inclusive Caio, e várias outras pessoas de suporte que tem me dado para seguir. Seja em terapia, seja fora de terapia, mas para seguir no lugar que eu nunca deveria ter aberto mão. Com alguém que eu nunca deveria ter aberto mão, que seria eu mesmo. E o fruto disso tudo que eu vivo e tento mostrar ali no Instagram. Você é muito autêntico, mal sabe o peso da autenticidade que se fala, né? Mal sabe as pessoas o que é ser autêntico. É a coragem de ser você. Isso é a coragem de botar a cara e receber tapa, muitas vezes. E tá bom. Sou eu. Cheguei até aqui, 26 anos, contei tudo, né? Tudo não, mas consegui chegar cronologicamente. Agora, eu mereço parabéns, porque eu mereço parabéns. Muito obrigada. Não, raramente eu consigo contar as coisas assim. Eu sei que me divaguei aí, mas cheguei em 26 anos. Tô aqui. Como eu vou chegar daqui a 2, 3 anos, eu não sei, né? A gente nunca sabe. Mas tô aqui, em constante transformação. Buscando ser algo melhor, né? Acho que é isso que faz diferença na vida. Estou muito emocionada hoje. É isso. Por que você tá me olhando, cara? Por favor, me faça perguntas. Eu acho que você bateu em algumas coisas particulares aí de Bruno. Eu não sei o que falar mais. Time da titia. Um projeto embrionário. Oh, Bem embrionário ainda, com muitos erros e falhas. Nós estamos seguindo também, Dona assim como na Bárbara. vida. acho que você tem uns 90 e poucos anos, né? Nada. Tem. Tem demais. Por que? É engraçado, porque Acho que o esporte é uma ferramenta de transformação absurda. isso é. Inquestionável. Absurda de vidas, de pessoas, de histórias, de futuros. Absurda, assim. Absurda. Quando eu me vejo fazendo o que eu faço hoje,
E lembro do Bruno de 5 anos atrás, Uhum. que eu não conseguia amarrar o cadastro. Chegou um ponto que eu não conseguia encontrar roupa. Chegou um ponto que eu tinha uma vergonha de mim mesmo gigantesca. Não queria tirar foto. Eu sempre fui um cara com autoestima muito elevada, assim, muito seguro de si, graças à criação da minha mãe. Uhum. É aquele momento da minha vida ali que teve uma vez que eu tava num restaurante. Eu almocei normal, né? E eu levantei. Quando eu levantei da cadeira, eu desmaiei. Puf. Não sei se foi um pico de, sei lá, de qualquer coisa, né? E aí eu lembro dos meus amigos mais próximos preocupados comigo. E eis que eu tava piada de botão que ia estourar, né? E simplesmente eu não conseguia. E quando eu olho o que eu consigo fazer hoje. Essa semana, numa reunião, um amigo meu soltou uma frase. Não lembro direito como foi a frase, assim. Eu criei uma habilidade de apagar coisas ruins da minha cabeça e do coração. Uhum. E aí ele soltou uma. É muito importante. É uma habilidade. Com certeza. É uma habilidade. Com Eu certeza. sou muito bom nisso. Apago de verdade que não lembro. Com certeza. E ele soltou uma parada. Não, Bruno fez esses negócios aí de Iron Man, que não sei o que, já tá se achando pra caralho, só posta sobre isso, que não sei o que, velho. E, por incrível que pareça, minha mãe me ensinou a ter sempre a resposta na ponta da língua. Zapo, zapo, parece uma faca tramontina. Acho que eu tô ficando velho, tô ficando autoconsciente ainda mais. E eu escuto, guardo, e às vezes dilui que nem água, que nem areia na mão. E aí você falando disso tudo, é engraçado como só a gente sabe de fato quem nós somos, Com certeza. né? E, velho, fazendo um paralelo inverso, você é a esportista, atleta, alto desempenho, e como isso te apertou, Ah, com certeza. como o esporte traz essa autocobrança, Uhum. autocobrança dos outros, Exato. e as comparações, e as disputas, e Ih, os pódios, pegar e as planilhas não verdes. pegar uma piscina aqui. É. Ai, vai encher hoje uma E piscininha eu aqui. sou o seu inverso. E o mesmo esporte, né? Eu sou o seu inverso. Eu sou o que não conseguia. Uhum. Eu sou o que não tinha performance nenhuma. Exato. E só eu e Deus sabemos o que eu senti quando eu terminei aquela porra daquele Iron Man 70.3 depois de 7 horas e 40. Faltando 20 minutos para o tempo de corte. Eu fui o sexto de trás para frente. Eu caí de bicicleta no meio da prova. Eu saí do rio quase desmaiando. E eu terminei a corrida aos 21 quilômetros marretando em cima do sol. Botando o sol no bolso, vendo tela preta umas 3 vezes. E eu vou terminar esse caralho. É. E aí por que eu tô fazendo esse paralelo? Uhum. Porque, no final das contas, eu acredito demais que a vida vai ser um eterno desequilíbrio, Com certeza. né?
não existe equilíbrio. Por quê? Existe uma matemática por trás, porque o dia só tem 24 horas, né? Existe também um entendimento dos processos que a gente vive, dos momentos que a gente vive, né? E aí no mundo onde tem tanta gente buscando se equilibrar e ter equilíbrio, existem pessoas que se entendem ao ponto de abraçar o desequilíbrio e entender que cada momento é um momento. Talvez esse seja o equilíbrio. Não o que... Talvez não, muito provavelmente o equilíbrio vem disso. É de você abraçar e contornar todas essas oscilações da vida. E não uma linha, como se imagina o que é equilíbrio. Uma linha constante. É óbvio, isso é uma utopia. De fato, isso não existe. Se a gente for imaginar que equilíbrio é colocar 5 quilos de um lado e 5 quilos do outro, na vida isso é possível, basicamente. Mas talvez equilíbrio seja de fato a média de tudo isso, né? Você saber lidar com essas oscilações emocionais, físicas de vida. A maioria das coisas grandes que acontecem, poucas estão de fato no nosso controle. A gente que gosta de se sentir no controle e acaba se frustrando muitas vezes. Eu acredito muito nisso. De fato, o equilíbrio tá no abraçar o desequilíbrio. E saber gerenciar isso, né? Eu acho que essa é a palavra. Gerenciar. Gerenciar o desequilíbrio. Exato. Ser bons gestores do caos. Gestores do caos, eu acho que pode se definir o que é equilíbrio, é ser gestor do caos. Exatamente. A pessoa equilibrada é a pessoa que sabe gerenciar, seja seus momentos melhores ou os piores. Porque os momentos muito felizes, eles de fato podem estragar muita coisa. Se você não souber gerenciar aquilo, na verdade, a gente vai voltar para tudo, é saber quem nós somos. Nem o super elogio te corrompe, nem aquilo que te joga muito para baixo te tira da sua essência, entende? Então você tá aqui. O super elogio não vai me fazer achar que eu sou algo muito maior do que eu sou e inflar o meu ego até o ponto de me cegar, a ponto de entender de fato quem eu sou, nem aquilo que me joga muito para baixo e eu querer entrar naquela onda ali e eu não sou aquilo. Então você entende. Eu vou dar um exemplo simples. Você... sei lá. Você é feia, Bárbara. Aquilo ali muitas vezes me jogou pra baixo. Bárbara, vou dar um exemplo, tá? Não quer dizer que nós... Bárbara, você é tão linda, Miss Mundo. Vou dar um exemplo só. Eu posso me sentir a Miss Mundo, mas eu posso olhar pra mim, me sentir bela e entender que eu não sou igual a Miss Mundo mundial, sei lá como é que chama. É entender quem é. Então, nem aquilo que vem te jogar pra baixo, nem aquilo que te joga super pra cima a ponto de você perder a visão de fato da realidade. Só que é muito difícil a gente chegar à realidade como realidade porque nossas lentes muitas vezes elas estão distorcidas pelas nossas vivências. E eu acho que vem aí muito do equilíbrio das questões profissionais da vivência, do conhecimento, a gente pouco a pouco ir tirando as lentes que estão escuras, distorcidas e conseguir de fato enxergar quem a gente é. Só que isso beira a quase... Pra mim, eu falo, se não for o próprio Deus que faz isso, é basicamente impossível você enxergar você na essência. Você enxergar seus piores podres, de fato, seja de pensamento, sentimento, ou você enxergar suas maiores potencialidades. Pra cima é fácil. Ou é mais fácil pra alguns, não posso dizer pra todos, porque pra mim não era. Era mais fácil eu olhar os meus piores podres. Mas se de fato não for o próprio Criador, aquele que te criou, se não for Deus que te põe as lentes de fato como elas são, originais, ou comece a te trocar as lentes que as sujeiras, eu falo as sujeiras no sentido que o mundo traz, o mundo, as pessoas, os relacionamentos, coloca você é feio, você começa a acreditar naquilo que você ouve também, que você vê. Então, se não tiver de fato esse olhar de cima, a esperança acabou do mundo. Não faz sentido. Acabou. E isso, aí eu falo, Bárbara, acabou. Porque se a gente for... Qual a visão de fato que se existe de pureza ou de realidade como ela é? Quem diz essa realidade? Mas a gente sempre está enxergando através de uma lente.
a lente daquilo que você acredita, a lente daquilo que você ouviu quando criança. Tá, e a realidade como ela é, o transparente de fato como é. Nem aqui isso aqui é transparente de fato, sempre vai existir uma distorção. Mas é uma utopia? Talvez, para alguns. Para mim, não. É uma realidade, mas isso é um processo. Pouco a pouco a gente vai descobrindo uma coisa muito ruim da gente ou uma coisa muito boa. Isso só a vida vai dizer, é um processo, né? Ficou meio aéreo. Isso aqui eu tô tentando explicar, assim, mas talvez não tenha conseguido, mas é isso aí. Qual a conexão disso tudo com a TDT? Absolutamente tudo. Eu não tenho como dizer que Risadinha não. ou Ricardinho? Absolutamente tudo. É como fala um projeto embrionário e eu não desisti disso ainda. Porque eu aprendi a acolher os meus erros e as minhas falhas. Não me acomodando com isso. Mas eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, né? Então, que quer as coisas do jeito que deveriam ser. Não no mundo fantástico de Bob, mas do jeito que poderiam ser. E eu fui me deparando com isso aqui, basicamente. Essa diferença entre aquilo que eu quero e sei que posso e aquilo que eu consigo. Não bate. É o que eu tô vivendo hoje. As minhas bagagens, todas as minhas bagagens que eu tive de alto rendimento, da parte ruim, porque tem a parte boa, só a parte ruim, tudo que eu vivi, não só de alto rendimento, mas na minha vida, eles trouxeram uma carga pra mim de somatização no corpo, que hoje eu me vejo impossibilitada. Essa palavra, no momento, não é que eu vou ficar, eu sei que não vou. Nesse momento de fazer muitas coisas que a minha mente quer fazer. Mais uma vez, Bárbara, paradoxal. Que a minha mente sabe que vou chegar e vou fazer. E aí vem gerenciar o caos. É você, de fato, saber conduzir isso aí e entender o tempo das coisas e seguir a vida. Mas não desistir. Antes eu tinha uma tendência disso. Vem um projeto na minha cabeça, não consigo fazer agora, então eu apago ele. Eu comecei a anotar tudo. Você vê meu computador, é a coisa mais aleatória que tem. Tem lá um monte de coisas. Tá lá, uma hora, as coisas vão indo. Vou trabalhando pra isso, não deixa a vida me levar. A gente vai trabalhando pra que isso aconteça. E uma hora vai acontecer. TDT é isso. É um projeto que saiu do papel e virou uma camisa primeiro. Eu disse, eu preciso tornar isso realidade. Então, primeiro, o nome. Eu disse, Vigi, eu comecei daí. Sempre, minha mente. Eu vou expor aqui um pouco da minha mente, sei lá, uma comédia assim aqui. Você, Vigi, que nome? Eu nunca vi nada assim. Isso é uma mensagem, isso não é um nome. É tempo de transformação. Isso é uma mensagem. Qual o sentido de ter o nome disso numa empresa? Aquele negócio, não vejo isso. É muito raro ver isso aí. Qual sentido é ter isso? Aí os alunos... Qual é o nome da minha empresa? Qual? Patinho Feio. Educação e empreendedorismo. Ai, que massa, gostei. Muito bom encontrar pessoas assim. Me sinto aliviado. Não vou continuar mais a minha história. Imagina quando o povo recebe um pix. Tudo bem. Mais aliviado, então. Encontrei outras pessoas muito parecidas. Mas começou assim, uma mensagem. Mas, de fato, o que eu quero é que os alunos, as pessoas que sejam alcançadas ali, elas alcancem isso. No começo não era uma assessoria. A ideia era... A gente veio com todo o movimento no Instagram. A ideia era abranger uma comunidade. E ainda é, mas eu não consegui suportar aquilo ali. No sentido de dar conta pelas minhas demandas da vida, então acabou que a comunidade esfriou, mas muita gente aderiu. Então, tanto é que você vai ver gente com a camisa que não é da assessoria. Porque não faz parte do clube de corrida que faz... O clube de corrida é um dos braços da TDT. TDT não é uma assessoria, TDT não é um clube de corrida. TDT é uma empresa multidisciplinar. Isso pode não ser agora na visão, mas ela é uma empresa multidisciplinar que te ajuda a mudar de vida ou ajuda as pessoas a mudarem de vida, aquelas que querem mudar, que buscam isso e que não sabem como. Então a gente entregará ferramentas para isso. Ciência, psicologia, nutrição, eu como profissional de educação física e toda a equipe que vai ter, eu tô dizendo isso aqui. Estrutura, um lugar de descanso. Quanto mais o mundo acelera, eu escrevi isso, eu tenho isso comigo. Quanto mais o mundo acelera, mais o desacelerar é necessário. Então lugares como esse, para mim, farão muito sucesso muito em breve. Muito em breve. Quanto mais as coisas vêm, quanto mais com lugares que tragam essa essência do desacelerar, eles serão muito bem sucedidos. Isso é uma convicção que eu tenho, que tragam essa experiência de desacelerar, eles serão de fato muito bem sucedidos. E TDT é isso. Como ela está agora, um clube de corrida com poucos alunos que estão entendendo a visão
estou conseguindo aos poucos transmitir essa visão de que o esporte, ele é transformador, é uma ferramenta poderosa que pode tanto te piorar, trazer você a uma doença, como pode ser uma ferramenta muito poderosa de cura. Remédio, atividade física para mim é remédio. E tem que ter a dose certa. Tem que ter a dose certa. O que é uma lesão? Você já se perguntou? É um excesso. Identificado ou não. Você pensava que estava bem, de repente o joelho diz assim, não aguento. Por quê? Essa vez aí você faz toda uma análise. E esse cuidado a gente precisa ter. Porque eu já fiz isso com o meu corpo. E eu não faço mais. Não se lesionar, porque eu não tenho como controlar isso. Mas intencionalmente me machucar e me ferir. Pode parecer loucura isso. Mas muita gente tá fazendo isso. Muita gente tá largando o que realmente importa, achando que tá transformando sua vida. E é esse o cuidado que eu dou pro atleta amador que não vive disso. Se você não vive do esporte, certo? Ou para o esporte, por mais que ele seja uma ferramenta de transformação, porque eu não estou dizendo em eventos pontuais. Um exemplo, você tem o seu Ironman, então vai ter que ter um período que você vai abdicar, vai conversar com sua família. Mas tem gente adoecendo com isso. Famílias sendo destruídas, financeiramente se desequilibrando, porque tem que estar com o melhor tênis, com o melhor relógio, e colocando carro na frente dos bois, e não faz sentido, é isso que eu falo. Esse perfil de pessoa só tá revelando como ela tá dentro. O esporte, ao invés de ajudar a ela se ressignificar muita coisa, só tá potencializando aquilo que ela já está sentindo dentro. Desequilíbrio, caos, perdido. Tudo bem você usar o esporte como ferramenta, não como meio, você entende? Isso aqui é minha terapia. Eu sempre tenho muito cuidado com a frase quando se usa isso. Pode ser um excesso de cuidado? Pode. Mas ele é uma ferramenta, ele não é essa terapia. Porque tem uma hora que você vai se exceder, porque a mente está muito cansada e você vai colocar seu corpo num lugar que ele não deveria estar. Porque ele é uma ferramenta. E é sempre isso que a gente busca ali. Ele é uma ferramenta. Isso eu falo porque eu vivi isso. Eu tô aqui por um milagre andando. Eu estou sendo muito sincera. Um milagre de Deus, um milagre dos filhos que estão comigo, um milagre de que todo mundo está envolvido. De fato é um milagre. Mas se quem... E eu sei que tem gente que não consegue andar hoje. E eu posso ser essa pessoa se eu não me cuidar. Eu sei que tem pessoas por excesso. Entende? Assim como o excesso de medicamento, assim como o excesso de qualquer outra coisa. Existe um lugar que pode ser menos danoso no esporte. Só que isso depende muito da visão de quem está à frente cuidando de você como profissional. Porque você tá ali, você quer uma saída. Ok? A maioria das pessoas hoje, elas entram ali porque quer uma saída, quer uma fuga emocional, quer saber quem é, quer saber o seu limite. Tá tudo bem, tudo isso aí, a gente tá no processo. Mas enquanto profissional, nós profissionais, precisamos ter uma visão de ciência e de cuidado com você. Mas o que acontece, eu vou trazer minha experiência, não falo no triatlo, mas de maneira geral, seja como profissional, como atleta ou de observação de vida. O problema maior hoje que eu leio a sua vida como atleta é o meu ego. Eu não tô nem aí se você vai se machucar ou não. Você entende? Eu quero o meu resultado. Eu quero ser o treinador que, sei lá, quantas medalhas. E quanto mais isso é escalado, mais perigoso fica. Você percebe isso? Uhum. Então tem muito... É porque, como eu vivi o outro lado de dano mental e físico, eu não consigo me imaginar sendo essa pessoa fazendo isso com outras pessoas, e eu não tô culpando esse treinador, a treinadora, o papagaio periquito, nada disso, porque às vezes ele não tem nem noção do dano que causou na vida da outra pessoa, por uma falta de sensibilidade, talvez por uma falta de conhecimento, etc, etc. Então, essa é a visão. E eu resumindo pra você, essa é a visão de cuidado de fato com o ser que tá ali do outro lado. Falhas vão existir, como qualquer outro momento. Lesões nos alunos vão aparecer, isso é inevitável, porque tem muitas coisas que fogem do controle, mas aquilo que está no controle, no básico, a gente busca fazer e busca sempre melhorar. Baju. Falei demais, né? I'm sorry. I'm sorry. O inglês do indiano. I'm sorry.
Pra gente fechar. Qual o momento da sua trajetória que você colocaria num porta-retrato, assim? De atleta? Não. Da De sua vida? trajetória. Sua trajetória é somente De abaixo vida? do atleta? Não. De vida, exatamente o momento que eu te disse. O momento da minha conversão. O momento que eu, de fato, senti uma paz que eu desejo para todas as pessoas que estão à minha volta. Algo que é inexplicável aqui. Eu não tenho como. Quem quiser que não acredite no que eu tô falando, eu vivi e vivo isso. Então, eu não tenho como. Esse eu faria isso. Com certeza. Com certeza. O abraço que eu recebi e não foi físico, eu não sei te explicar aquilo que aconteceu comigo. Eu não tenho palavras para de fato descrever o que é uma paz de verdade, não uma sensação de paz. Você perceber o caos que você tava em nível de dor e sentir como um bálsamo na sua alma, eu não sei te explicar. Isso não foi palavras de homem nem de convencimento. Até porque eu nem conhecia a pessoa que tava lá. Não faço a mínima ideia como te explicar isso. Só desejar que você sinta a mesma coisa. Isso não é sobre paredes, locais. Isso não é sobre instituições. Isso é sobre a verdade do que eu senti. De fato, eu desejo que qualquer pessoa que esteja ouvindo isso aqui possa decidir, porque são decisões, viver isso. Esse, com certeza, tem uma foto desse momento, inclusive. Eu tô prestes a fazer isso que você falou, porque no meio do caos a gente acaba perdendo esse lembrete. E perguntas como essa são muito importantes pra mim. E provavelmente eu faço um quadrão pra me lembrar. Pra trazer a minha mente em todos os momentos de caos, que é isso que muda a minha história e a minha vida, de maneira geral. Com certeza. E me perdoe Pelo quê? se eu me... Ei, não venha não. se eu me embananei aqui na hora de falar, mas Não venha não. Fora as palavras- Perdoa por quê? as palavras Viagem, mais nunca vi. sinceras que eu pude ter aqui nesse momento. Está registrado. Que bom. Vixe, tô chorando hoje. Acho que foi o lugar que eu mais chorei. Rapaz, esse foguetão tem esse poder, né, cara? Mas é isso. A Baju do futuro vai assistir esse episódio. Né, Ricardinho? Meu Deus do céu. Vai. Tudo Vai- certo, meu irmão? E vai deixar um caminhão de likes. Tudo certo? Tudo certo. Mais um? Mais um pra conta. E mais um com o selo foguetão. Irmãzinha, estamos juntos. Só você. Conte comigo, porque deve pro que você precisar. Nada acontece por acaso, Acredito nisso. tudo acontece por um propósito. Muito obrigado. Também agradeço, foi importante pra mim. Muito obrigado. Está registrado. Que Deus te abençoe. Você é uma mulher incrível. Amém. Que energia do cacete. Foda demais. Foda demais. Sensacional. Foda com F de foguetão. Tem gente que escreve foda com PH, não tem nada a ver. Foda aqui é com F de foguetão. Turma! Esse é o Foguete Sem Ré. Vocês não fazem ideia da energia que tem esse estúdio em episódios assim. Espero que vocês sintam essa energia, você que está nos ouvindo, que você sinta essa energia, você que está nos assistindo. Esse é o tipo de episódio que faz parte de maneira genuína do nosso propósito, que é trazer principalmente pessoas que vão inspirar outras pessoas, sempre plantando uma sementinha de cada vez, uma sementinha por vez. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Lindona, vi você viajando ali antes. Tava. Você tava olhando pro astronauta que tá ali Não. atrás. Enfim. Astronauta que vive aqui dentro. Que Dona vive Baju, dentro, um viajando. beijo. Obrigada. Estamos juntos.
Muito obrigada mesmo. Valeu, Ricardinho. É isso, valeu. Fui.